Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em 1 Crônicas, no capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. É esse trecho, essa perícope que vai do verso 8 até o verso de número 17. Davi derrota os filisteus. Nos diz então assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor, pedir a Deus que abra a nossa mente, o nosso coração, para compreender e receber a palavra do Senhor. Ó Deus querido, nós te damos graças por esta hora, Pai. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus perdoador, e é um Deus que tem sustentado o teu povo com a tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós precisamos da tua ajuda, Senhor, o quanto nós precisamos de ti, meu Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, abre a nossa mente para entender a tua palavra, e os nossos corações para receber a palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Lá em 2 Samuel, no capítulo 8, e no verso 6, há algo muito interessante sobre o rei Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem de muitas lutas, de muitas batalhas. Foi um homem separado por Deus, sem que houvesse um treinamento anterior. Deus o chama, Deus o prepara e Deus o usa como instrumento. Ele se defrontou com grandes e terríveis inimigos. Ele soube de fato o que é sofrer. E Deus o abençoou grandemente. E lá em 2 Samuel, portanto, no capítulo 8, no verso de número 6, a palavra do Senhor diz que Deus
acrescentava vitórias a Davi, por onde quer que ele andava. Deus acrescentava vitórias a Davi. Podemos chegar, portanto, a uma simples conclusão, analisando este texto, analisando esta perícope que lemos, meditando um pouco e avaliando toda a vida e o trabalho que Davi teve, as lutas que ele travou, que sem dúvida alguma Davi foi um homem de vitórias. Foi um homem que logrou êxito nas suas campanhas militares. Ele teve sucesso naquilo que ele fez. Ele foi adiante, tudo dava certo. A despeito dos problemas, das dificuldades, das lutas, das angústias e até mesmo das aflições que ele enfrentou. Mas ao cabo de tudo isso, Deus acrescentava vitórias a Davi. Aí diante deste quadro, fica no nosso coração o desejo de sermos como Davi no que diz respeito às suas conquistas. Todos nós nos preparamos para a vida, todos nós planejamos alguma coisa, e sem sombra de dúvida, todos nós almejamos êxito naquilo que nós nos propomos a fazer. O nosso desejo é que as coisas deem certo, é que as nossas batalhas, elas sejam vencidas por nós, mesmo que com muitas lutas, mas queremos chegar ao final, como Davi chegou, obtendo, logrando êxito. Quando nós lemos este texto, esse texto que eu já tive a oportunidade de fazer uma exposição sobre ele, não propriamente aqui em Crônicas, mas lá em 1 Samuel, no capítulo 5, nós olhamos para esta passagem e parece que ela nos sugere passos, que se por nós forem tomados, nós seremos também verdadeiros vencedores. De que nós lograremos êxito nas nossas campanhas, se seguirmos fielmente esses passos. Na verdade, a proposta do texto, o ensino fundamental do texto, não é propriamente falar sobre Davi, apresentando-o como um grande vitorioso, como um grande conquistador, como um grande guerreiro. Sem dúvida alguma, ele foi alguém que, como vimos no texto aqui, ele foi alguém que consultou ao Senhor na hora que era preciso consultar. Ele buscou a Deus, segundo o que nós lemos aqui, no momento da luta, no momento da guerra. Ele poderia, porque contava com um grande e poderoso exército, ele poderia, já aceitando o desafio dos filisteus, ele poderia sair ao campo de batalha sem que consultasse a Deus. Mas ele mostra humildade. Ele vai, mesmo diante de todos esses fatores que estavam a seu favor, ele vai e pergunta a Deus, ele consulta a Deus: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é do teu querer que eu saia para esta batalha? E o Senhor responde a ele. O Senhor diz a ele: pode ir, Davi, pode ir, Davi. E esta resposta de Deus chegou ao seu coração como uma garantia de vitória. Pode ir, coloca em prática o teu plano, pode ir adiante. E ele foi, e o resultado é que ele venceu aquela batalha. Os filisteus saíram humilhados, deixando para trás os seus deuses. Mas o mesmo texto diz que a alegria dele durou muito pouco, porque logo em seguida ele recebeu a informação de que eles tinham voltado, de que os filisteus tinham voltado para a peleja, e agora estavam numa posição estratégica. Quem sabe redimensionaram a sua estratégia,
E agora pensaram: vamos atraí-los para este vale, vamos trazer o exército israelita para este local, porque aqui nós conhecemos, aqui nós vamos destruí-los, aqui nós vamos abatê-los e aqui nós vamos recuperar os ídolos que lá deixamos. Davi já tinha orientado o seu povo e dito: olha, destrói todos esses ídolos, eles não têm valor nenhum, porque Deus só há um, e é este Deus que nós servimos. Ora, se naquela primeira peleja Davi já tinha logrado êxito, já tinha ganhado aquela batalha, ele poderia então agora pensar: eles estão enfraquecidos, muitos deles morreram no campo, e agora nós que já ganhamos a primeira, vamos vencer a segunda também, temos condições de fazer isso. Mas o texto vai mostrar que mais uma vez Davi recorre ao Senhor. Mais uma vez ele submete o desejo do seu coração, mais uma vez ele submete ao Senhor a sua necessidade. Eles voltaram: Senhor, o que eu faço? Eu vou à luta ou eu fico? Eu até acredito que Davi imaginou que Deus fosse dizer a mesma coisa: vai, você não já foi na primeira, eu já disse que era para ir, você não foi e não ganhou, então meu filho, agora você ganhou confiança, então agora vá. Mas não foi o que ele fez. Ele mais uma vez humildemente se volta para o Senhor e pergunta: é para ir de novo, Senhor? E surpreendentemente, o Senhor olha para ele e diz: não, a estratégia é outra, você não vai, espera, você vai rodear as amoreiras, espera, e você vai ver o que vai acontecer. Alguma coisa extraordinária iria acontecer. Deus estava à frente de tudo aquilo. Deus tem o controle da história, nada escapa ao controle do Senhor. E ele sabia exatamente o porquê ele estava dizendo aquilo para Davi: você não vai, você não vai. Davi, portanto, não somente consultou a Deus, mas nós vamos ver aqui que Davi se apresentou como um homem que obedecia verdadeiramente a Deus. Ele obedeceu, mesmo que, quem sabe, sem entender exatamente o porquê daquela estratégia, mas ele obedeceu. E quando eu olho para essa cena, irmãos, quando eu olho para esse quadro, quando eu leio essa história, eu me sinto humilhado, porque muitas vezes eu me atrevo a caminhar sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus: é para fazer assim ou é para fazer diferente? É para caminhar assim ou não caminhar? Qual a tua vontade? Porque o raciocínio lógico que vinha à nossa mente: isso eu já faço sempre, o Senhor já me abençoou, então agora eu já sei o que fazer, deixa comigo. É aquela chamada autossuficiência que muitas vezes toma conta do nosso coração. Nós nos achamos preparados para a vida, porque já conquistamos alguma coisa, porque já temos experiência, porque já logramos êxito em outras batalhas. E como isso nos afeta, e como isso pode atingir o meu coração. Que é isso? 41 anos de ministério é fácil, é muito simples, tantas experiências vivenciadas, tantos sermões pregados, tantos estudos bíblicos. Talvez eu não precise mais nem orar, nem buscar a Deus. Será que essa é a tua vontade ou não, Senhor? É isso que eu tenho que dizer ao povo. Aí eu olho para essa passagem e digo: Senhor, preciso voltar para cá e entender que Tu tens o controle de todas as coisas, e que nós precisamos aprender a depender do Senhor, mesmo quando nós nos achamos preparados para o enfrentamento das lutas que travamos. Eu estudei muito para aquela prova, estudei demais, mais do que os meus colegas.
abri mão de lazer, de tanta coisa, me debrucei nos livros. Foi um ano inteiro, estou preparado, aquela autoconfiança, eu sei, estou pronto. Quando é preciso dizer a verdade: Senhor, eu estudei, mas se o Senhor não for comigo, eu não me darei bem. Senhor, me ajude, Senhor, abra minha mente, Senhor, me ajude a vencer essa etapa, essa batalha. Nessa história nós aprendemos isso, a consultar a Deus em todos os momentos, a entender que Deus é que tem um controle de todas as coisas, e que Deus pode mudar as estratégias, e mesmo que você não entenda, e olhe só, mesmo que você não compreenda as estratégias do Senhor, obedeça a si mesmo. Mesmo que você não compreenda os planos: Senhor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Talvez o Senhor vai te dizer: tu não precisas entender, só obedece. Só obedece, porque só quem vê o milagre, só quem vê a mão de Deus agindo, não são aqueles que entendem, são aqueles que creem. Quando Moisés, assustado com o exército de Faraó, ele diante do Mar Vermelho, o Senhor disse para ele: não é hora de orar, manda o povo que marche. Um dia nós poderemos perguntar lá no céu para Moisés, se ele entendeu aquela estratégia de Deus. Moisés, naquela hora que o Senhor falou para ti: para de orar e vai, caminha para onde, Senhor? Só tinha um mar em frente. O Senhor não abriu o primeiro mar, apresentou para ele, mandou ele fazer um teste para saber se o pé dele não ia afundar, se não ia sujar as sandálias das irmãs. Ele disse: manda o povo que marche. E ele não entendeu nada. Mandar o povo marchar na direção do mar. Ele obedeceu. E porque ele obedeceu, algo maravilhoso aconteceu. E algo maravilhoso, presta atenção, meu irmão, algo maravilhoso sempre vai acontecer na vida daqueles que obedecem a Deus, daqueles que ousam obedecer, mesmo quando não compreendem, mesmo quando nada entendem, mas quando dizem: Senhor, tu estás mandando, e se é o Senhor que está mandando, assim eu farei. Eu me recordo quando senti o chamado de Deus para o ministério. Eu não entendi nada. Disse: eu? Como? Não tem porquê. Nem presidente da minha mocidade eu nunca fui. Não era de falar, sempre muito tímido. Sala de aula era o aluno que achava que o colega ia fazer a pergunta que eu tinha. Ficava calado, esperando. Mas como é isso? Eu não entendia. Mas era preciso obedecer. Era preciso dizer para ir. Então vamos embora. Como é que vai ser? Deus chama. E o que a gente precisa é tão somente dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Embora esse texto ele traga essas lições tão preciosas para nós, acerca das atitudes tomadas por Davi naquele momento, e apesar de que elas são de fato muito importantes para o nosso crescimento espiritual, porque é isso que nós precisamos também fazer, é entregar nas mãos do Senhor os nossos planos e obedecer a Ele. Mas o foco aqui está para aquele personagem que é o mais importante aqui. E a pessoa mais importante nesse texto, não é propriamente Davi, apesar de o texto falar sobre ele e da sua luta. Mas a pessoa mais importante é o Senhor. É o nome do Senhor que se destaca aqui. Por isso nós podemos dizer: bendito seja o Deus a quem nós servimos. Você olha para esse texto e você não vai simplesmente colocar Davi num pedestal e olhar para ele como se fosse
um super-herói da fé, um grande vencedor, um homem que, pelas suas estratégias, pelo seu poder, pela sua expertise, ele conseguiu vencer grandes batalhas. Você olha para esse texto e você glorifica o Deus de Davi, porque a tua experiência pode ser completamente diferente da experiência e da vida de Davi, mas o Deus a quem eu e você servimos é o mesmo Deus de Davi. Você pode nunca ter desembainhado uma espada, pode nunca ter ido para a guerra, a tua história, a tua vida, os teus planos são completamente distintos, completamente diferentes de Davi. O contexto é completamente diferente, mas o Deus é o mesmo. O Deus que conheceu a vida e os desafios de Davi é o mesmo Deus que conhece a tua vida e os teus desafios. O Deus que conhecia perfeitamente as limitações, os limites de Davi, é o Deus que conhece as tuas limitações também. É o nome do Senhor que é exaltado aqui. E por que o nome do Senhor é destacado? Por algumas razões básicas, que eu quero compartilhar com os irmãos. Por que devemos bendizer a esse Deus maravilhoso, que foi o Deus de Davi? Em primeiro lugar, porque Ele é aquele que ouve aqueles que o buscam. Nunca esqueça disso. Esse Deus diante do qual nós nos prostramos, que foi o mesmo Deus que Davi serviu, é o Deus que ouve aqueles que o buscam. Deus não é uma ideia, não é um conceito, não é um ser criado pela imaginação humana. Deus é o Criador de todas as coisas, é o todo-poderoso Senhor do universo, aquele que tem um controle absoluto de tudo, aquele que trouxe à existência todas as coisas que existem sem matéria pré-existente. Trouxe à existência simplesmente pelo poder da sua voz. Esse Deus maravilhoso que as Escrituras nos afirmam que está assentado em um alto e sublime trono, é um Deus que habita no coração daqueles que creem. É um Deus que está com seus olhos voltados para os grandes dilemas da humanidade, mas pode acreditar, é um Deus que está olhando para os dilemas do teu coração, daqueles pensamentos que têm dominado a tua mente, que têm te maltratado. Ele conhece perfeitamente. Ele sabe das tuas lutas, dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, dos teus medos. Ele sabe de todas as coisas, assim como ele conhecia perfeitamente a Davi. Davi não era tão bonzinho, tão certinho, teve as suas dificuldades. Por isso mesmo, os nossos olhos se voltam não propriamente para Davi, mas para o Senhor que amava Davi, a despeito do que ele era. O Senhor que o tirou lá do campo, que cuidava das ovelhas que não eram dele, era do pai dele, fez dele o rei de Israel. É um Deus que o acompanhava. E o texto vai dizer que esse Deus, destacado aqui, esse que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, é um Deus que ouve as orações daqueles que o buscam, E nós temos nas Escrituras uma quantidade tão grande de exemplos que fundamentam essa assertiva, que nos ajudam a entender isso. Ele ouviu a voz de Moisés intercedendo pelo povo, o episódio que eu contei há pouco. Ele ouviu a voz. Moisés estava assustado, orou e o Senhor respondeu. Ele ouviu a voz do povo.
Quando escravizado e padecendo no Egito, o povo clamou ao Senhor, e Deus ouviu o clamor dos seus filhos. Esse mesmo Deus, Ele ouviu a voz de Ana, quando clamava, pedia a Deus por um filho. Ela orou, ela clamou, se derramou o seu coração diante do Senhor, e Ele ouviu a sua prece, e lhe concedeu o filho que ela desejava. Esse mesmo Deus ouviu o clamor de Jonas, quando tinha sido engolido por aquele grande peixe. Ele estava ali, no fundo do mar, na barriga daquele animal, num local totalmente improvável, e naquele local, aquele homem ora ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele, nas condições e no lugar em que ele estava. Elias orou, quando desafiado por Jezabel, Acabe, ele orou ao Senhor, num desafio terrível, que poderia custar a sua própria vida. Ele orou, e fogo caiu dos céus. Deus ouviu a sua prece. Se você vai para o Novo Testamento, Bartimeu, cego, mendigo, jogado num canto qualquer, pedindo esmola, o Senhor Jesus passa com aqueles que o cercavam, e daquele local ele clamou ao Senhor. Tentaram silenciá-lo, mas a voz daquele pobre mendigo cego alcançou os ouvidos do Senhor que estava lá na frente. Ele falou, ele clamou, e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor ouviu o clamor de Jairo, do profeta Abacuque, do profeta Daniel, do profeta Jeremias. A Bíblia nos mostra de forma tão clara que estes homens clamaram a Deus, e o Senhor ouviu a prece que eles fizeram ao Senhor. Portanto, esse Deus que é apresentado aqui, o Deus de Davi, é um Deus que é digno de fato de todo o nosso louvor, porque Ele é um Deus que ouve o nosso clamor, irmãos. Eu não sei qual a sua história exatamente, mas eu tenho certeza de que vocês, assim como eu, também já clamaram muitas vezes a Deus, e você já ouviu a voz de Deus, Deus respondendo para você, Deus atendendo o seu clamor, em tantas situações, você orar, clamar a Deus, e de repente o Senhor apresenta uma resposta para você. Sem dúvida alguma, esse texto nos faz entender que bendito é o nome desse Deus maravilhoso. Primeiramente, porque Ele é aquele que ouve a prece daqueles que o buscam. Mas há uma segunda lição aqui, que fala muito ao nosso coração. Esse Deus revelado nas Escrituras, Ele é digno de toda a nossa adoração, não só porque Ele ouve aqueles que o buscam, não somente ouve, mas Ele orienta e encoraja aqueles que o ouvem. Olha aí, ó. O Senhor ouviu a nossa voz, agora o que o Senhor espera de nós é que nós ouçamos a voz dEle. Estão entendendo? Parece um jogo de palavras, mas é isso mesmo. Nós clamamos e Deus ouve, mas muitas vezes Deus fala e nós não queremos ouvir, porque os nossos ouvidos muitas vezes foram treinados para ouvir só aquilo que nos agrada, somente para ouvir aquilo que nós desejamos. Eu oro ao Senhor e Ele tem que atender a minha oração no tempo e do modo que eu quero. E nós nos esquecemos que Paulo, servo do Deus Altíssimo, orou 3 vezes ao Senhor,
pedindo a Deus que tirasse aquele espinho na sua carne. Era alguma coisa que estava trazendo sofrimento para ele. E Deus disse: não, isso tem um caráter pedagógico. A minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho. Eu não farei isso, porque eu estou prezando pela tua vida. Caso contrário, você iria ser um ser ensoberbecido. E para que você não ande vaidoso, arrogante, soberbo, eu mantenho o espinho lá. Então esse Deus que é digno de ser adorado. Ele é aquele que nos encoraja e nos orienta. Lembra o que ele fez com Josué? São exemplos que estão nas escrituras, irmãos. Moisés morre, o povo tinha saído do Egito, passa pelo deserto, mas o deserto não é lugar para o povo de Deus ficar. Não é vontade do Senhor que o povo ficasse, saísse do Egito e morresse no deserto. O endereço, o destino daquele povo era a terra prometida, a terra que emana leite e mel. E chega um momento em que o povo para. O Senhor toma para si Moisés, e o povo precisava de um novo líder, e o Senhor chama Josué, e ele encontrou um desafio muito grande pela frente. Era o Rio Jordão, que estava num período de cheia, mas muito cheio, não tinha como atravessar. A terra prometida estava do outro lado, e eles do lado de cá. E agora o que fazer? O Senhor chama Josué e diz para ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Tu vai encontrar dificuldade, Josué. Tu vais atravessar esse rio agora, pé enxuto, como Moisés atravessou o Mar Vermelho, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mais adiante tu encontrarás uma muralha intransponível, ela vai estar diante dos teus olhos, mas eu serei contigo. Nunca te esqueças disso. Eu serei contigo. Tu vais enfrentar muitas lutas, mas tu não estarás sozinho, porque eu serei contigo. O que foi que Jesus disse antes de ser assunto aos céus? Depois de comissionar os seus discípulos a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse Deus revelado nessa passagem aqui, não somente é o Deus que nos ouve, Ele ouve as nossas preces, ouve os nossos clamores, mesmo que você não acredite, mesmo que você diga: e por que a resposta não chegou para mim? Talvez a resposta seja essa mesmo. Mas Ele é o Deus que nos encoraja, é o Deus que nos instrui, é um Deus que aponta um caminho e diz que nós precisamos continuar e não desistir jamais. É olhar para frente em meio às lutas que travamos, mas continuar a passos firmes, sem negar o Senhor. Por isso mesmo que nós nos reunimos a cada domingo, e sempre que nos reunimos para prestar um culto a Deus, temos no culto elementos, todos eles igualmente importantes, mas temos o ápice, aquele momento central no culto, é quando a palavra do Senhor é pregada, quando a palavra do Senhor é exposta, e é exatamente bem aí é que Deus instrui e encoraja o seu povo. Quanto de nós não entramos num templo para adorar o Senhor, mas muitas vezes com o coração carregado, com o coração machucado, sem saber exatamente o que fazer, temos dúvidas, e é natural que tenhamos dúvidas, somos humanos, temos medo muitas vezes, mas é muitas vezes sentadinhos assim, ouvindo a palavra, que você recebe a bênção de Deus, que você recebe a instrução do Senhor, que você recebe o consolo do Senhor, que você recebe o encorajamento, que faz com que você se levante e olhe para uma nova semana e diga: eu continuarei firme, porque o meu Deus é comigo. Posso enfrentar problemas,
posso ter dificuldades, mas eu não estarei sozinho, porque o Senhor é aquele que não somente me ouve, mas é aquele que me encoraja, como ele fez com o apóstolo Paulo, lá em Atos 23, no verso 11, Paulo estava preso, e o Senhor disse para ele: olha, assim como tu deste testemunho aqui, tu irás adiante, e da mesma forma tu testemunharás em Roma. O Senhor estava encorajando Paulo, o Senhor encorajou os seus discípulos, e Ele continua encorajando e animando cada um de nós, porque nós somos peregrinos, nós estamos caminhando, nós enfrentamos lutas, desafios, com a certeza de que Ele não somente nos ouve, mas também que Ele nos encoraja, Ele encoraja. Mas nós temos aqui uma terceira lição. Nós devemos, sem dúvida alguma, exaltar, servir e adorar esse Deus maravilhoso revelado nas Escrituras, não só porque Ele ouve aqueles que o buscam, não somente porque Ele orienta e encoraja aqueles que o ouvem, mas também porque Ele luta por aqueles que nele confiam. Fechou? Fechou? Deu para entender? Simples, talvez não precise dizer mais nada aqui. Você ora, clama, e Deus ouve, Ele não fica indiferente. Deus fala, e você ouve, Ele te encoraja, Ele te instrui, mas Ele não para aí, Ele vai conosco, Ele luta em nosso favor. Ele poderia simplesmente dizer: olha, tu estás em meio a batalhas terríveis, eu vou te preparar, eu vou te orientar, você pode ir, vai que você vai vencer. Mas não é assim que está aqui. Davi procurou ao Senhor, o Senhor o animou e encorajou, mas o Senhor foi à frente, não somente montou estratégia, mas o Senhor destruiu o exército que estava diante dele, como o Senhor fez em tantas outras batalhas. O Senhor luta em nosso favor. Você não está lutando sozinho. Pode acreditar, meu irmão, minha irmã, você não está lutando sozinho por aquilo que tem te atormentado. Você não está sozinho em campo de batalha. Você não foi abandonado por aquele que te chamou, de forma nenhuma. O Senhor está contigo. Você está na cova dos leões, o leão está faminto, não tem problema, mas o Senhor está ali com você. Você foi colocado dentro de uma fornalha acesa, como os amigos de Daniel foram colocados, e o rei olhou lá de fora e disse: bem, mas não eram 3 que nós colocamos lá dentro? Sim, Senhor, foram 3, nós colocamos 3, mas eu estou vendo 4, eu estou vendo 4, e eles estão bem. Quem era esse quarto? Meu irmão, os dias podem estar sendo difíceis para você. Talvez você esteja mergulhado numa crise nunca vivida antes, ou quem sabe você está vivendo em meio a decepções, seu coração está abatido, você já pensou em desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: esse Deus que te ouviu e que te encorajou é o Deus que não te abandona. Ele está com você, Ele vai estar ao teu lado, Ele vai estar contigo, Ele vai lutar as tuas lutas. A sua causa Ele tomou para si, a sua causa Ele tomou para si. Como Deus é maravilhoso, como o texto fala acerca desse Deus, como claramente aqui a gente olha. E eu nem precisei voltar tantas vezes para o texto para argumentar, porque está aí tudo muito claro. O povo de Deus sofrendo ameaça, os filisteus ali. Davi clama a Deus, pede orientação de Deus, Deus ouve a ele,
Deus fala e ele obedece, ele encoraja e anima Davi, e mais do que isso, ele vai à frente e toma aquela causa para si. Aquela causa não era de Davi, a causa era do Senhor. A causa que as guerras que nós travamos não são as nossas guerras, é a guerra do Senhor, é a igreja do Senhor, que peregrina sobre a face da terra, em meio a tantas oposições, hostilidades, zombarias, mas continuamos firme, marchando, e o inimigo procura de todas as formas te afastar, te abater, te desanimar, te tirar do quadro, te tirar do campo, mas Deus está contigo, é aquele que te coloca de pé. Ele não somente te envia para o campo de batalha, mas ele vai dizer: eu estou com você, eu vou à tua frente, eu sou o teu escudo, não te preocupa, te dispõe, sai, mas você não vai estar só. Portanto, o destaque que queremos dar aqui nesse trecho não é a coragem de Davi, não é a expertise de Davi, a genialidade militar de Davi, não é a força de Davi, não. O destaque aqui é o nome do Senhor, é esse Deus glorioso, esse poder maravilhoso desse Deus que se revela nas Escrituras, se manifesta a nós, para que nós possamos crer e descansar o nosso coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, descanse o seu coração, na certeza de que esse Deus te ouve, da certeza que Ele tem sempre algo novo a te dizer para te encorajar, e na certeza de que Ele vai estar sempre contigo, ao teu lado. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.